a gente vai entender melhor todo esse contexto e, claro, toda a mobilização política que gera a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma conversa agora com o cientista político Cristiano Noronha, que é vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, que prazer falar com você. Boa noite, bem-vindo mais uma vez à CNN. A pauta da anistia não abandona a oposição. Agora o termômetro está esquentando, você vê chances de sensibilizar para que pelo menos essa discussão avance na Câmara dos Deputados? Boa noite, Isabel. Boa noite. Tá um prazer estar aqui com vocês. Isabel, a cada momento, né, que a gente vê um episódio envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, obviamente que a pauta da anistia ela volta de novo a circundar ali a Câmara dos Deputados, que é onde o projeto está. E esse episódio, pelo fato de ter resultado na prisão preventiva do ex-presidente, obviamente que é um novo impulso, né? Então, a gente vai ver, sim, as lideranças, especialmente os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, insistindo nesse ponto. Lembrando que há algumas semanas, o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, ele disse que estava aguardando um novo parecer do relator, o deputado Paulinho da Força, né, para que ele pudesse levar isso aos líderes, porque até então não há consenso sobre o texto a ser votado. Lembrando que a gente tem, além da questão de colocar em pauta, também divergências no conteúdo. Porque os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles querem a chamada anistia ampla, geral e restrita, e por isso mesmo esse projeto acabou sendo rebatizado, né, de PL da dosimetria, porque na verdade ele pode acabar apenas resultando numa redução da pena dos condenados pela tentativa de golpe de Estado. Então, essa é uma primeira divergência, vamos dizer assim, que ainda não tem, vamos dizer assim, consenso, e eles muito provavelmente vai tentar se chegar a esse consenso no VT que vocês passaram aí, na reportagem, né, que o próprio Zucco falou, na reunião de terça e de quarta-feira na reunião de líderes, né? Como resultado disso também, Isabel, o governo tem uma pauta aí chegando, né, na reta final do ano, como a questão do orçamento, tem projeto de bets e fintechs. Veja que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é muito criticada pela oposição, e também na semana que o indicado para o Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, vai acabar intensificando sua articulação para ver a aprovação do nome dele ainda esse ano. Então, essa reta de final de ano está muito tumultuado e é muito difícil efetivamente de prever se esse projeto nesse momento vai ser votado ou não. Fora se a gente for olhar para o que era o fato político dos últimos dias, que era a indicação de um novo ministro ao Supremo Tribunal Federal e que vai ter que ter um acerto ali do Palácio do Planalto com o Senado, né? E a gente pensa nessas costuras todas que precisam ser feitas, né? Aliás, você falando dessas diferenças de denominação, inclusive, tem uma visão de alguns parlamentares que eles até corrigem a gente, de dizer, olha, não é dosimetria, é redução de pena, porque é o juiz que depois vai aplicar a dosimetria. Na verdade, o que a gente está trazendo é a possibilidade para que o juiz depois, com base em uma nova lei, decida sobre uma redução de pena. E em outros momentos, houve mais chance dessa costura acontecer, inclusive com o Senado Federal, Cristiano, e com o próprio Supremo Tribunal Federal. As circunstâncias políticas hoje ainda são favoráveis para você ter esse entendimento com os três poderes, de modo que, inclusive, chegue algo depois no Palácio do Planalto que não possa ser vetado pelo presidente Lula? Olha, havendo um entendimento, primeira coisa é o seguinte, né? A Câmara quer articular essa votação, sem dúvida nenhuma, com o Senado, para que o Senado também, você lembra aí
da PEC, chamada PEC da blindagem e tudo mais, que a Câmara acabou sofrendo um enorme desgaste. Então, o que a Câmara também quer fazer obviamente, uma articulação mínima ali com o Senado, pelo menos com o Senado, não necessariamente com o Supremo Tribunal Federal, mas com o Supremo, com o Senado, sobre a votação. Se há ambiente político também para votar essa matéria, não apenas na Câmara, mas também no Senado, ainda nesse ano, né? Lembrando aqui, aí são sempre as coincidências, vamos dizer assim, da política, né? Esse tema da anistia, ou o PL da dosimetria, o governo é contra, seus apoiadores criticam, acham que isso não tem que acontecer. Davi Alcolumbre defendia a indicação de um outro nome para o Supremo Tribunal Federal. Pode ser que, justamente por isso, ele se mostre, pelo menos, mais disposto a fazer essa negociação com a Câmara e dar andamento, por exemplo, nesse projeto. Tá? Então, se houver um entendimento entre Câmara e Senado, a chance de eventualmente isso vingar, mesmo na hipótese eventual de um veto do presidente Lula, o Congresso Nacional pode derrubar esse veto, né? E aí restaria a base do governo, ou o PT, ou algum outro partido que integra a base do governo, um PSOL, PSB, eventualmente questionar isso no Supremo Tribunal Federal, sobre a constitucionalidade ou não. Ou seja, de qualquer forma, Isabel, vamos supor que isso seja resolvido esse ano, né? Aprove Câmara e Senado. Esse assunto não será resolvido esse ano, porque o presidente, eventualmente, primeiro que ainda vai exigir alguns dias, algumas semanas de negociação entre as duas casas, né? E lembrando que o Congresso já marcou a votação do orçamento para o dia 17 de dezembro, então a gente tem poucas semanas, essa vai ser a última semana de novembro. E aí o presidente Lula teria 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Ou seja, se eventualmente ele vetar, isso já pode ser no recesso do Congresso. Então o Congresso analisaria esse veto no ano que vem, em fevereiro, né? E mais ainda contaminado pelo ambiente eleitoral. E aí, se derrubado esse veto, seria questionado o Supremo. Então, veja, a gente pode ter essa situação resolvida só, em definitivo, eventualmente, em abril do ano que vem, né? Então, tem um longo caminho ainda pela frente. A oposição usa de trunfo político, né, de reativar uma pauta que sabe que é cara para algumas bases eleitorais também. E falando em bases eleitorais, queria a sua percepção sobre como a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro também vai mobilizando aliados da direita. O que você percebe de discurso político, de posicionamento de governadores, o que avalia, por exemplo, daquilo que se manifestou por meio do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e a reorganização, digamos assim, de nomes que possam atuar até como um porta-voz da direita. A gente vê Michele Bolsonaro, o próprio Flávio Bolsonaro, que é um personagem que vem ganhando mais notoriedade, e ao mesmo tempo a Michele, que tem um projeto eleitoral muito certo em uma eleição para o Senado pelo Distrito Federal. Há a percepção de que essas vontades políticas da direita, elas podem se acomodar a partir da prisão de Jair Bolsonaro? Sim, mas antes disso acontecer, Isabel, muito provavelmente a gente vai ver disputas, algumas cotoveladas ali no olho e tal, né? Um em relação ao outro, né? No primeiro momento, os potenciais candidatos a presidente da República, eles mostram, sim, né, solidariedade ao ex-presidente, afinal de contas, tem que mostrar essa solidariedade, tem que mostrar que está ao lado do presidente, até mesmo para contar com o eventual apoio dele, né? Mas vai ser visto também que ações concretas cada um desses postulantes aí, e efetivamente como que eles se posicionaram diante de toda essa situação política do ex-presidente, né? Então, a gente ainda, todo mundo
está lá mostrando essa solidariedade. Mas o ex-presidente ainda não definiu quem. Então, no bastidor, a gente vê publicamente todo mundo mostrando solidariedade ao presidente, mas no bastidor todo mundo brigando por essa indicação, por essa preferência, né? Vai depender também, Isabel, e vocês falaram disso muito bem ao longo da programação do dia aí, mas na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele acaba citando o senador Flávio Bolsonaro, né? Será que a gente vai ter mais um membro da família, eventualmente, numa situação de dificuldade eleitoral, de fragilidade, de poder, colocando ali sua elegibilidade em risco, não tendo essa condição? Isso é um risco, né? Ou seja, seria mais um nome, além do próprio ex-presidente Eduardo Bolsonaro e agora potencialmente o Flávio, né? Entrando nesse alvo aí. Então, isso tudo vai interferir muito, né? E o ex-presidente Jair Bolsonaro, para escolher esse nome, ele vai ter que ser muito pragmático, porque ele não vai poder errar, ele vai ter que escolher um nome efetivamente competitivo, que seja capaz de derrotar o presidente Lula na eleição e, eventualmente, se alinhar e trabalhar para que seja revertido, se não sua condição de elegibilidade, mas pelo menos a prisão dele, concedendo ali, seja indulto, seja anistia, né? Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, muito obrigada por nos atender aqui em pleno domingo à noite. Uma boa semana, boa noite para você. Boa noite, boa semana. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.